Olá, bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar fazendo a correção das nossas atividades. E na primeira semana nós falamos sobre as células haploide e as células diploide. E aí, na espécie humana, há células diploides, que são 2Ns, e há células o quê? Haploides, que nós nomeamos como N, que se diferenciam entre si, principalmente o quê? Pela quantidade de conjunto de cromossomos que possui. Número 1. Qual é a quantidade de cromossoma das células haploide e das células diploides humanas? Lembrando que eu coloquei aqui humanas, por quê? Porque quando nós falamos de seres vivos, cada ser vivo vai ter o quê? Um grupo de cromossomos, uma quantidade diferenciada, tá bom? Então, aqui no caso das células humanas, colocando aqui as imagens para que vocês possam o quê? Visualizar e entender melhor as questões. Então, quando nós falamos de células haploide, nós estamos falando que é das células de fecundação, tá ok? Então, aqui a gente está falando o quê? De haploide N, haploide N. Então, eu vou ter o quê? Apenas um único cromossomo, um grupo de cromossomo, que vai estar o quê? Dentro do interior das células dos gametas, do gameta masculino e do gameta feminino, que nós vamos apresentar o quê? 23 cromossomos, isso mesmo. E já a célula diploide, de 2, então vou ter o quê? Dois grupos de cromossomos, que vai ser chamado aqui de 2Ns, que também vai estar o quê? Dentro do interior da célula do nosso organismo. Quais são as células haploides humanas? E aí, voltando aqui para a imagem, são o quê? Os gametas masculinos e femininos, ok? Que são os espermatozoides e os óvulos. E quais são as células diploides humanas? São todas aquelas outras que não fazem parte o quê? Das células de fecundação. Por exemplo, a célula da nossa pele, a nossa do sistema renal, do coração, do neurônio, tá ok? Então, todas essas outras células aí pode ser qualquer uma que vocês tenham colocado que não pertence o quê? Ao grupo de células de fecundação. Número 4. Qual desses dois tipos de células haploides e diploides tem participação direta no processo de fecundação? E exemplifique. Olha como é fundamental a imagem para vocês entenderem esse conteúdo. Então, aí a gente vai ter o quê? As células haploides, que vai estar o quê? Quando a gente fala de fecundação, lembra o quê? Dos gametas masculinos e femininos, os espermatozoides e os óvulos. E o zigoto é uma célula haploide ou diploide? E explique. Então, vamos entender como que funciona esse mecanismo. Então, eu coloquei aqui uma imagem para a gente poder ver o passo a passo e fixar essa parte. Então, aqui nós temos o quê? Os gametas, que nós vamos ter os gametas masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino. Lembrando que gametas são células haploides, logo é N e N. Nós temos o quê? 23 cromossomos. Aí vai ocorrer o quê? A fecundação do gameta masculino com o gameta feminino. E aí vai gerar o quê? Uma célula diploide, uma célula 2N, uma célula ovo, e que nós chamamos de zigoto, ok? E questão de número 6. Considerando que em cada célula diploide do seu corpo há 46 cromossomos. Quais desses cromossomos são herança do seu pai? E explique. Então, quando a gente está falando de herança, a gente está falando de características genéticas, de hereditariedade, que esse material genético vai estar o quê? Dentro das células o quê? De fecundação. Aonde eu vou ter o quê? Se a gente está falando de uma célula diploide, se eu estou falando de característica de pai, que eu vou estar herdando do meu pai, então eu vou ter o quê? Uma célula haploide, que vai estar tendo o quê? 23 cromossomos aqui, ó. 23 cromossomos, os espermatozoides têm. Por quê? Porque as outras 23
dos outros 23 cromossomos vai estar vindo o quê? Da mãe. E aí, por isso que vocês têm o quê, meninos e meninas? Vocês têm algumas características que vêm do pai, outras que vêm da mãe, e não esquecendo o quê? Dos avós paternos e maternos também, tá ok? É assim que funciona essa questão de característica. Gente, é isso que nós temos para a correção de hoje, tá bom? Tchau, tchau, até daqui a pouquinho.